Me sinto solidarizado por muitos com quem falei, que diz que também está nessa pandêmica modinha, né, da virose, né? Mas a gente vai resistindo e ela vai se cansar e vai fugir da gente. Muito bem, vamos já com essa primeira tela fazer o início dessa conversa breve com um texto aqui que é do nosso conhecido João Cabral de Melo Neto, porque a poesia ela consegue também dizer coisas que às vezes as palavras não dizem. Tecendo amanhã, um galo sozinho não tece amanhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Como estamos numa construção coletiva e num debate dialógico para construir um documento, instrumento, mas já temos vindo de um processo de construção coletiva, né, muito produtiva, que foi essa última produção de mais de um ano do regimento. O trabalho foi só o final de uma etapa que prossegue agora para a construção de outros documentos e instrumentos, que será, sem dúvida, aquilo que essa geração nossa deixará como herança para a estrutura da graduação da UEPB. Então, todos nos sintamos assim, como esse galo que dá o seu canto para tecer a manhã de todo dia, e essa manhã simbólica desse tempo novo, que é o da reestruturação dos cursos de graduação. Os pressupostos que apresento na sequência, brevemente, são pressupostos gerais de qualquer movimento, de qualquer processo na educação, mas que precisamos estar com essa chama acesa, porque sem essa chama acesa a gente também não consegue construir nada em qualquer área da vida, mas sobretudo em educação, que é como se fosse um plantio, né? Exige uma certa paciência para selecionar as sementes, preparar bem o solo e começar a fazer o cultivo desse solo e ter a paciência de ver a plantinha ir crescendo e dar depois à árvore os seus frutos. É uma luta histórica para todos nós a questão de promover mudanças na educação, e sempre temos diante de nós, na vida pessoal ou na vida familiar, na vida institucional, situações que remetem àquela situação. Ou nós nos mantemos no status quo, ou nós investimos na mudança de como as coisas estão, né? Se a gente pode cantar com o poeta que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né, a gente vai aí se sintonizar com Heráclito na ideia de que há um constante movimento das coisas e a única coisa constante é a mudança, né? Então, nesse sentido, não podemos construir nada se nós não formos alimentados por um sonho, por uma utopia, né? E é isso que eu acho que deve nos mover nesse momento, é a vontade de construir um curso novo, de construir uma graduação nova, uma universidade
mais comprometida com a qualidade do seu ensino de graduação. Temos problemas e isso faz parte do nosso processo de conviver numa realidade, né? Temos os sonhos, mas não podemos perder o pé do chão, o olhar da concretude, né? E esse olhar da concretude nos dá a dimensão do real, a dimensão daquilo que a gente tem como desafio pela frente. Então não podemos perder de vista a crítica dessa realidade e a observação dela como ela é. Mas não podemos ficar aí, né, só na lamentação de que a realidade é de uma forma que nos impede de alcançar os sonhos. Mas precisamos dar outro passo, que é a perspectiva de superação, portanto, construir quais são as alternativas. É como se para cada problema que a gente apresentasse, a gente já tivesse que construir de antemão qual é a alternativa que eu tenho para superar esse problema. Essas questões colocadas sempre no fundo da pressuposição da ação e do planejamento dos cursos é fundamental, né? É fundamental a gente estar envolvido com muita paixão, com muita vontade de construir um novo, sem perder o realismo de dentro e de fora da universidade, mas querendo construir uma educação pública de mais qualidade. A educação pública é um bem público que contribui para a promoção da cidadania, justiça, equidade, tudo isso nós sabemos. Eu destaco aqui a ideia de bem público porque ela se contrapõe no contexto do mundo contemporâneo ao bem privado. A ideia, qual é a concepção, portanto, que nos move quando estamos construindo um curso de graduação e queremos construí-lo de qualidade. O estudante não é uma mera mercadoria, não é um cliente, mas o estudante é parte dessa comunidade e, portanto, com ele nós vamos construir conhecimento, né, enquanto facilitadores ou coordenadores de processos, né, mas também com eles vamos construir uma gestão que o envolva. Eu acho que é fundamental que os cursos possam tomar para si aquilo que é a sua função fundamental, né? Os cursos de pós-graduação já iniciaram suas atividades com uma clara noção da gestão desse bem público, da sua gestão, né? Porque incluem os estudantes no seu colegiado e ali constroem também coletivamente com a participação desse aluno e muitas vezes não só com a participação representativa, mas a participação efetiva de consultas mais coletivas com o conjunto dos alunos num todo, não é? Eu acho que os cursos de graduação precisamos todos começar uma cultura, já que temos uma estrutura de gestão bastante complexa e ampla de representação. As coordenações de curso já funcionam como aquele locus onde tudo pode ser ali iniciado e podemos prosseguir para encaminhamento para os colegiados, e os NDEs como essa alma dos cursos, com o trabalho de reflexão. E para além do NDE, um outro grupo, um outro âmbito de discussão pode ser sempre convocado, mas infelizmente os cursos pouco articulam essa instância, que é a congregação dos professores do curso. É competência do coordenador, eventualmente, quando necessário, convocar a congregação dos professores do curso. Não podemos confundir a congregação dos professores do curso com a Assembleia Departamental. A Assembleia Departamental tem outras finalidades e nem todo mundo que está na Assembleia Departamental é professor do curso. E nem todos que são professores do curso são do departamento, porque há muitos professores do curso que são de outros departamentos. Então, é importante que essa seja articulada. E, finalmente, a autonomia. E aqui eu trago a ideia de autonomia, não apenas como conceito, mas como essa
esse aspecto, esse requisito que é imprescindível para a gente ser universidade, né? Eu acho que precisamos levar a sério essa instância, porque ela tem várias dimensões: a dimensão da gestão, a dimensão acadêmica, de construção de saber, mas a dimensão política, essa dimensão que nos faz ser universidades. E nós precisamos passar essa cultura de ser universidade, né? De nos construirmos como lugar de produção da mentalidade crítica e dos processos de transformação social, né? E aí precisamos assumir esse papel e passar para o aluno esse papel, para a gente não reproduzir o papel que não deveria assim ser, mas em geral da escola, do escolão, e principalmente da escola privada, do aluno cliente, do aluno mercadoria, que vai para ali receber um produto que o professor preparou para passar para ele. Nós temos aí, vocês leram, eu vi que todos quase levantaram a mão e leram o texto. Não vou me deter em cada um desses elementos, apenas fazer alguns destaques aqui, porque vocês vão notar que esses elementos que foram colocados como diretrizes e como políticas são pinçadas, são pontos que foram colocados do PDI e do PPI. O PPI, que vai ser parte do PDI, esses dois documentos fundamentais de uma instituição, né, o plano de desenvolvimento, né, institucional de uma universidade, é como se fosse a diretriz política para onde ele quer ir. O PPI, que é esse plano ou projeto pedagógico institucional, seria como se fosse o PPCzão, né? O grande PPC que traz as políticas gerais às quais os cursos devem se amoldar, se acomodar. Portanto, então, enviamos algumas notas, rascunhos, subsídios para a Proplan, para incluir no PDI essas políticas que estão postas em face de um diálogo aí com o PNE e um diálogo com o nosso, ainda não construído, mas em processo, eu creio, de finalização, que é o Plano Estadual de Educação, que sempre será, digamos, sintonizado com o Plano Nacional de Educação. Mas como já temos o Plano Nacional de Educação, nós não precisamos, temos urgência de aprovar o PDI, de discutir e aprovar, então, mas precisamos correr atrás da atualização dos projetos. Então, em linhas gerais, aqui sinalizamos algumas políticas, as quais podem ainda ser enriquecidas, né, com sugestões de vocês, porque como ainda vai sair uma minuta do PDI junto com o PPI, nós já combinamos com a Proplan para fazer essa junção do PPI como parte desse PDI, e todos poderão, ao momento em que uma minuta for socializada, contribuir, sugerir acréscimo de políticas ou de diretrizes para a gente finalizar isso e, finalmente, o Consune votar esse documento. Só lembrando que esse documento, o PDI e o PPI, são documentos essenciais para todas as relações que a instituição tem com os órgãos de fomento, com o MEC principalmente, com as agências com as quais a universidade estabelece algum tipo de convênio ou participação em editais, e isso é fundamental. E não somente isso, porque esse documento o apontar institucional para longe e para além de uma gestão, né, daquilo que a universidade pretende de construir como universidade, que ela pretende se construir. Então, há muitas questões que, dentro desse processo do PDI, do Plano Nacional e do PPI,
estão todas voltadas para uma finalidade muito objetiva nossa, da UEPB, que é, com o Conselho Estadual de Educação, o envio do dossiê, né, de todos os seus planos, de todos os seus PPCs e de toda a sua estrutura de pós-graduação, de pesquisa, enfim, toda a sua legislação, o estatuto, o regimento, tudo que ela é, para que possamos solicitar a renovação do credenciamento como universidade. Eu creio que todos sabem que há uma regulamentação nacional e uma resolução estadual que estabelece a temporalidade para as universidades serem universidades. Quer dizer, de 6 em 6 anos, precisamos fazer uma apresentação de todo o dossiê da instituição, inclusive com todos os projetos dos cursos, né, e solicitar com isso ser universidade. A Universidade Estadual da Paraíba tem todas as condições de renovação do seu credenciamento, mas precisa enviar, precisa fazer essa tarefa de atualizar os PPCs, e de atualizar suas resoluções e encaminhar isso tudo para os próximos 6 anos, a universidade ter a renovação do seu credenciamento. Muito bem, então, nesse contexto todo de atualização dos regimentos, há questões implícitas que são colocadas como uma espécie de norte, de horizonte para a universidade, que é a valorização dos servidores, a sua capacitação, por consequência, né? A questão de mudar sempre essa cultura, de que o serviço público é sempre de pior qualidade, de que a gente nunca faz as coisas direito e que o privado é melhor, etc. E também, no caso da UEPB, tentar superar um certo estigma que foi colocado em que, às vezes, até um professor da mesma instituição trabalha aqui, em outra instituição pública, ou até uma instituição federal, mas aqui ele faz o trabalho de uma forma e lá ele faz o trabalho de outra forma, né? Porque é como se aqui tudo pode, mas não é PB, tudo pode, né? Então, a gente teve, eu sempre costumo lembrar disso, uma melhoria, um salto qualitativo em várias áreas, dentre as quais em estrutura e na questão do PCCR, do nosso plano de cargo e salário. Mas nós estamos devendo dar um grande salto na qualidade, na oferta, na eficiência de nossos serviços. Esse eu creio que já avançamos um bocado, mas é preciso que isso não seja só um detalhe aqui ou acolá, mas seja uma característica da instituição UEPB como resposta, né, ao seu dever, né, e como direito da sociedade de ter uma universidade de qualidade. Bom, as questões que aqui estão destacadas sempre no PDI e estará também em destaque no nosso PPI, é a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que nos PPCs, eu acho que todos leram, eu não vou aqui de novo colocar o detalhamento de concepção, né, do ensino, pesquisa e extensão, das interações necessárias, mas dizer da importância que isso tem que estar como descrição no PPC, né? E de que maneira essas coisas estão articuladas, já que o nosso regimento prevê a utilização de atividades de extensão dentro do currículo, e o nosso histórico agora deixou de ser histórico escolar simplesmente, né, para ser histórico acadêmico, para a gente incluir também dentro do histórico acadêmico as atividades gerais desenvolvidas em programas e mobilidades internacional, etc. Então, o histórico não só mudou o nome, mas também a própria concepção dele, já que tudo que o aluno fizer vai constar lá, e não apenas os componentes curriculares. Mas como há a possibilidade de sempre aproveitar programas ou outras atividades como componentes,
é preciso que tenhamos claro discernimento sobre o que é extensão, né? O que é pesquisa, para que isso não se torne, de certa maneira, um problema quando queremos fazer os aproveitamentos necessários. Eu cito aqui algumas políticas que estão colocadas para serem usadas aí nos nossos PPCs, na atualização, e só destaco aqui, né, a política de integração de ações de ensino, pesquisa e extensão, quer dizer, eu tenho dito aqui internamente nas pró-reitorias que as pró-reitorias são formas de gestão de atividades estanques, mas essas atividades estão em completa sintonia, né? Completa sintonia. Na graduação nós temos extensão, temos pesquisa, na pós-graduação tem ensino, tem pesquisa e tem extensão, né? E na extensão tem pesquisa e tem ensino, né? Então, a gestão é só uma questão burocrática da administração de atividades mais predominantemente ligadas a uma dessas áreas, mas elas estão o tempo todo conectadas, por isso se fala em dissociabilidade. Então é preciso que isso esteja bem descrito nos PPCs, de que maneira, no seu PPC, essas atividades se interrelacionam, né? Então, e quais são as atividades que podem e como podem ser aproveitadas. A política de engajamento e compromisso com a formação docente tem a ver com esse grande passo que está no PNE e que sempre foi uma meta da educação superior, que é como ela pode fazer para contribuir para a educação básica, né? Como a gente pode contribuir para a formação do docente. Num contexto em que há uma reforma em processo do ensino médio, né, e da própria educação básica como um todo, né, em que toda a matriz vai sendo reformulada na direção de competências, de habilidades, e o próprio Enem, como avaliador de um processo, já impõe, já induz uma metodologia de elaboração de itens e de avaliação de itens, portanto, uma metodologia de ensino, né? Então, nós não podemos continuar formando os nossos professores com a mesma mentalidade de há 10 ou 15 anos atrás, porque nós temos um quadro completamente novo, né, em processo, e precisamos, então, redefinir o olhar e as nossas ações e práticas sobre essa questão da formação docente. Tanto aqui dentro da universidade, quando estamos formando o professor futuro, quanto através de ações de extensões, quando vamos à escola básica para qualificar, para compartilhar, para discutir e, portanto, poder também tensionar essa melhora na qualidade dos professores em serviço já na educação básica. A política de fortalecimento Bom, aí nesse caso eu acho que não podemos imaginar que as licenciaturas da nossa universidade estejam numa cidade onde não haja pelo menos um projeto de pesquisa e de extensão ligado àqueles conteúdos, né, lá naquela cidade, né? Porque nós, senão, estamos fazendo um trabalho completamente desconectado e sem dar a contribuição devida àquilo que é necessário. A política de fortalecimento da pesquisa, internacionalização, isso tudo tem que estar muito claro e é um eixo importante para a troca, né, de conhecimentos. A política de autoavaliação e permanente autoavaliação, usando os NDEs como o lugar em que vamos utilizar tudo que tiver ao nosso alcance, né? A avaliação da CPA, a avaliação do ENAD, a autoavaliação dos cursos, né? Então, esse processo permanente vai fazer com que a gente não apenas avalie agora, mas que a gente avalie sempre, seja isso. Há várias políticas particulares que podemos depois citar mais destacadamente, como a política de alguns componentes que podem ser dados em rede, pode ser dado em videoaulas,
através de módulos de educação à distância, com alguns, digamos, códigos gerais que alunos de vários cursos podem fazer. Então, os projetos podem prever Libras, por exemplo, as licenciaturas, e ela pode ser dada num componente mais geral, no módulo de educação à distância, enfim, e assim a gente conseguir não ficar formando turmas e nem ter que contratar 10, 15 professores de Libra, etc. A mesma coisa pode acontecer com outros componentes mais gerais que estão dentro das políticas, como o de valorização da cultura regional, indígena, africana, ou como inglês instrumental para proficiência para cursos. Então, alguns podem ser dados dessa forma. E, finalmente, aqui a política de redimensionamento e potencialização dos cursos. O PNE aponta uma expansão de 30%. Né? Nós precisamos olhar sempre as metas do PNE com olhar crítico, mas com a nossa capacidade de dizer o que nós somos, o que fizemos. Nos últimos 10 anos, nós fomos a 100% de expansão. Então, é claro que as metas do PNE colocadas agora, nós já cumprimos, de uma certa maneira. Esse talvez seja o momento de consolidar aquilo que foi expandido. E, na eventual expansão, fazê-la de forma a mais racional, sem que isso comprometa o quadro limitador orçamentário e os recursos estruturais, infraestruturais que temos. Então, é diversificar com racionalidade para que a gente possa, ao longo desses próximos anos, fazer muito mais um aumento, um avanço da qualidade do que propriamente da quantidade de cursos. Né? E aí nós temos uma série de questões a avaliar, que é avaliar as notas mínimas do curso, avaliar a otimização de espaços, como é que a gente pode fazer para não chamar, talvez, 4 entradas, vamos chamar uma de manhã, outra à noite, ou vamos chamar, num semestre, um pouco mais de alunos, já que a turma cabe, os cursos que historicamente têm grande evasão, claro que vai se lutar para não ter evasão, mas tem uma evasão histórica que não é uma questão da UEPB, é uma questão geral no país. Então já sabemos que uma turma com 50 vai se tornar uma turma menor ao longo dos próximos anos em alguns cursos, porque já temos um parâmetro histórico. Então, eu creio que essas políticas todas de redimensionamento é pensar cada curso assim. Por que a gente chama 4 entradas? Quando a gente começou a chamar 4 entradas há muitos anos, a realidade era qual? Tinha outros cursos nas universidades, a demanda era X, Y. Precisamos ficar chamando ad seculorum a mesma quantidade só porque sempre chamamos? Então, pode ser até que seja verdadeira a conclusão, mas precisamos pensar se é assim mesmo. Né? E, em alguns casos, pensar em enxugar mais a oferta para potencializar a qualidade, etc. Então, são várias questões que são colocadas aí nesse contexto, mas eu creio que vamos deixar para debater com vocês ao longo dessa manhã. E quero, então, finalizar com uma frase de Boaventura de Souza Santos, né, que, embora há alguns anos atrás, mas não tão longe, é o século passado, né, mas não tão distante, mas sempre me parece atual essa frase. A universidade, longe de poder resolver as suas crises, tem vindo a geri-la de molde a evitar que elas se aprofundem descontroladamente, recorrendo para isso à sua longa memória institucional e às ambiguidades de seu perfil administrativo. Tem se tratado de uma atuação ao sabor das pressões, reativa, com incorporação à crítica de lógicas sociais institucionais exteriores, dependente, e sem expectativas de médio e longo prazo imediatista. E precisamos, então, superar essa memória histórica e construir um tempo diferente. Obrigado.